Deixa a plenitude de Jesus entrar na tua vida. Vista a armadura do Senhor, então terás saída. Determina em nome de Jesus e o mal cairá por terra. Se humilhe diante do meu Deus e vença essa guerra. Bote o capacete da sua salvação, vista a couraça da justiça, meu irmão. Contra os principados, contra as potestades, se lave com o sangue, com a palavra da verdade. Graças a paz de Jesus Cristo, amém, amados? Meus amados, por favor, abram as vossas Bíblias. É um culto de ceia, eu quero ser o mais breve possível, dentro da medida que o Senhor me conceda. Amém? O Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 49, capítulo número 6, versículo 49. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação desta noite. O Evangelho de João, capítulo de número 49, capítulo número 6, versículo 49, amém? Versículo número 49. Glórias a Deus. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo 49. Quando os irmãos encontrarem, pode confirmar no seu meio. Amém. Glórias a Deus. Se marca o versículo 49. Nós vamos começar nesse versículo. Amém? Amém. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão
viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Quem pode dizer amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Quero unir também a minha voz, a voz da tua serva que orou nesta noite. Colocar em tuas mãos esta igreja, cada alma que aqui se encontra e aqueles que ouvem também a tua voz à volta deste templo, em suas casas. Que o Senhor nos conceda o discernimento espiritual e a graça de compreendermos e entendermos, ó Senhor, tudo o que estás a nos ensinar através da tua palavra, pelo teu Santo Espírito nesta noite. E assim seja conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Digam amém. Amém. A palavra de reflexão, pão vivo. O tema da pequena mensagem da noite. O pão vivo. O texto que nós lemos nesta noite, ele tem intitulado A Murmuração dos Judeus. E alguns versículos do texto que foi lido nos mostram que eles murmuravam mal de Jesus porque não aceitavam as suas palavras, ou por não entender, por não compreender o que Jesus, ou do que Jesus estava falando. Glória a Deus. Não aceitavam as palavras de Jesus porque não entendiam. E como não entendiam, falavam mal. Como entender quando Jesus afirma uma palavra como essa? Eu sou o pão vivo. O pão o quê? Ele está afirmando que Ele, o Senhor, é o pão vivo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, queridos, o versículo 49, Jesus respondeu para aqueles que não entenderam o que ele estava falando. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Do que Jesus está falando? Aí nós vamos voltar no passado distante e vamos lembrar que Israel, quando fora conduzido por Moisés no deserto, ainda nos tempos de Moisés, a Bíblia diz que eles andaram por muitos anos no deserto. Muitos anos no deserto. E no deserto, louvado seja o nome do Senhor, Deus providenciou para Israel. Eu quero que você entenda que foi providência para enquanto eles passavam o deserto. E aí então Deus providenciou um alimento físico, um pão como semente de coentro, que a Bíblia chama de maná. O que é isso? Quem está entendendo? Maná. Este maná chegava de uma forma maravilhosa. Quando amanhecia o dia, nos arbustos estava o maná. Todos iam colher do maná. Olha para cá, para entender. O maná foi o alimento de Israel por quase 40 anos. Todo dia no deserto Israel tinha maná. Maná, todos os dias maná. E a Bíblia diz que este maná, que era um alimento para matar a fome física, quem está entendendo? Amém. Que Deus providenciou para o seu povo no deserto, enquanto eles passassem o deserto, a providência de Deus era o maná.
E aí você comer uma coisinha pequena, botar na boca e ser doce como mel. Você comer aquilo ali e aquilo matar a sua fome. O engraçado é que Deus disse: vocês não vão colher maná para ficar de um dia para o outro. Mas por quê? Porque eu, o Senhor, vou prover todos os dias para vocês o maná. O que Deus quis dizer para Israel com esta palavra? O que Deus queria ensinar o seu povo? Você confia em Deus? Deus estava dizendo: o suficiente eu vou te dar todos os dias. E o suficiente é o que nós precisamos. Quando Deus fala de suficiente, Deus fala da alimentação cotidiana, diária, todos os dias que nós necessitamos para saciar ou matar a fome física. Então a providência de Deus era através do alimento. Mas mesmo assim ele disse: não colham para o dia seguinte. Então, às vezes a gente está com aquela crise, passou a crise, aí passou quase um ano sonhando com um frango assado na mesa e ele não apareceu. Aí de repente você se depara com mais do que um frango. Depois de um ano, Jesus, tu és bom. Aí você ataca o frango, aí a irmã diz assim: e amanhã? Não é melhor comer devagar não? Você vai deixar um pouquinho para amanhã? Eu já disse para minha esposa: eu vou comer hoje, mas não sei se eu estou vivo amanhã. Mas por quê? Porque o Deus que proveu hoje é o Deus que vai prover amanhã. Glória a Deus. Glória, aleluia. O que Deus estava ensinando a Israel no deserto é tremendo. Deus abrindo o nosso entendimento para compreender esta verdade. Não era um banquete. Deus disse: enquanto vocês estiverem passando esse deserto, não vai faltar maná. Não vai faltar a providência de Deus. Aí a gente entende que o maná não era uma quantidade exagerada, era pouquinho. E mesmo sendo suficiente para matar a nossa fome, Deus disse: não apanhe demais, não guarde para o dia seguinte. Porque o ser humano tem a mania de desconfiar de Deus. Você sabia disso? Olha para cá, para não perder a mensagem. Deus disse para o seu povo que eles não guardassem, não apanhassem e não guardassem para o dia seguinte. Você acredita que teve gente que apanhou? Desobedeceu. Desconfiou da palavra de Deus. Em outro sentido, achava que no dia seguinte não poderia mais existir o maná, iam ficar morrendo de quê? De fome. Se esqueceu que o Deus que falou para ele que ele não deveria apanhar e nem guardar para o dia seguinte, foi o Deus que proveu o maná naquele dia para ele comer. E que disse: por 40 anos sustentou o seu povo no deserto. E não eram poucas pessoas, não. Aí eu vejo algo interessante. O irmão estava dizendo aqui, testemunhando, que teve um tempo na igreja que foi só batata. O irmão estava dizendo: esse irmão é batata de manhã, batata de noite, batata à meio-dia. Né? Ele se sentiu o cheiro do frango, né? Mas o irmão, quando aparecia para trazer o almoço, era só a batata limpa. Ele até orava já agradecendo com a tampa por cima, porque achava que vinha o frango, mas a decepção vinha quando ele tirava a tampa que só estava as batatas. Eu me lembrei de Israel naquela água amarga, tanto tempo com sede, quando encontraram água não podiam beber porque era amarga. Que frustração, né? Mas tinha uma coisa: não faltou alimento. Tinha batata de manhã, de dia, à noite, mas estava lá a batata. Maná. Bênção de Deus, rapaz, o que significa?
Providência de Deus para a minha vida, para a tua vida. Posso hoje querer um grande banquete de Deus. Você não tem, você está no tempo ainda do maná. Mas tem uma promessa que Deus fez sobre a nossa vida. Ele disse, ó, quando vocês passarem o deserto e entrarem na terra prometida, vejais que não vos esquecer de mim, porque os meus olhos estão sobre esta terra, e esta terra é terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Terra abençoada pela mão de Deus. Quando a gente sai do deserto, a gente entra nessa terra, é tempo de desfrutar de um algo a mais da parte de Deus. Quem está entendendo? Amém. Aleluia, Jesus. Um pouco do maná, um pouco da história de Israel. E para mostrar para você que sempre tem pessoas. O que é que acontece quando a gente desobedece a Deus? Foram e apanharam. Moisés disse, não apanhe, não guarde para o dia seguinte. Foram lá porque alguém apanhou e guardou para o dia seguinte. Sabe o que foi que aconteceu com aquela quantidade que ele apanhou e guardou para o dia seguinte? Virou bicho. Eu acho que o irmão deve ter se levantado na madrugada na tenda e deve ter dito assim, vou beliscar o maná. E teve uma surpresa desagradável. Porque aquilo que ele havia guardado já havia apodrecido. Por que Deus fez isso? Por que Deus permite essas coisas? Jesus disse, viva um dia de cada vez. Jesus nos ensina a pedirmos o pão cotidiano de cada dia. Ou seja, Deus me sustenta todos os dias. Peço para hoje, peço para amanhã. Não, peço hoje para hoje, amanhã peço de novo para aquele dia. Toda vez que nós colocamos o amanhã nas nossas costas, começamos a morrer, a passar mal. E por que fazemos esse tipo de coisa? Porque não entendemos ainda quem é o Deus que nós servimos e como Ele cuida de nós. Porque hoje você quer comer do bom e do melhor, mas Deus preparou para você batata. Aleluia. Dê graças a Deus. Glória a Deus. Isso não quer dizer que você não vai ter um banquete no deserto. Porque você vai ter esse banquete. Glória a Deus. Mas eu tenho que dar graças a Deus com as batatas e tenho que dar graças a Deus com a mesa farta no deserto. Eu passei um tempo no meu chamado ministerial, no deserto, sendo preparado por Jeová. Minha esposa, uma vez, ela gritou para mim, não aguento mais, estamos em pecado. Eu disse, não, minha filha, não é pecado, é a prova, Deus está nos provando. Eu disse, não, olha, mesmo no deserto, a minha filha sempre me perguntava, e eu dizia, Deus, tu és bom no banheiro, tomando banho. Ela dizia, papai, o senhor quer salsicha, o senhor quer ovos, né? Eu dizia, Deus, até no deserto eu posso escolher. Aleluia! Irmão, isso é uma coisa, é uma riqueza. Porque eu comi, eu nunca me senti tão bem com aquela comida. Uma comida gostosa. Né? E aí, depois de muito tempo nessa comida, porque o maná é por um bom tempo, é Deus nos ensinando a dar graças a Deus na providência dele, com o pouco que ele nos dá, a nos alegrar com o pouco que ele nos dá, né? E quando você pensa que não, ele providencia um banquete para você que você nem espera. Eu li um versículo. Aleluia, Jesus. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu digo, já faz um bom tempo, Jesus. O Senhor sabe, o meu desejo era comer aquele peixe, aquela bacora gostosa, aquela batata, aquela Coca-Cola. Batata, pastor. Mas é só um desejo, né, Jesus? Glória a Deus. Irmão, isso é tremendo. Quando nós nos alegramos no Senhor, a resposta veio em menos de nada. No dia seguinte, irmão, uma bacora de 6 quilos estava na pia da minha casa, fora outras carnes. Irmão, foi tanta coisa. Eu passei uma semana toda só comendo peixe, e peixe real, viu? Peixe de posta, peixe mesmo caro. Digo, oh Deus bom, aleluia. Deleita-te no Senhor
e Ele satisfará o desejo do teu Coração. coração. Agora, murmurar com a batata não dá certo. Murmurar com a providência de Deus não dá certo, né, irmãos? Demos graças a Deus. Porque é Ele quem dá o alimento cotidiano. Então peça a Deus para hoje. Durma tranquilo. Quando amanhecer o dia, peça a Deus de novo para prover daquele dia. E viva um dia de cada vez com o Senhor, provendo tudo para você. Amém? Glória. Então, irmão, pulando daqui. Porque Israel estava tipo dizendo: esse aí diz que é o pão que desceu do céu. Que palhaçada é essa? Ele dizendo. Eu posso assim, né? Essa frase é minha, viu, gente? Por que ele disse assim? Por quê? Ele está dizendo, porque olharam para Jesus, olha o filho do carpinteiro, está dizendo que é o pão que desceu do céu. Esse menino está doido. Porque as pessoas conhecem Jesus, filho do carpinteiro, conheciam a família. E agora ele está dizendo que desceu do céu ainda é pão? Como entender isso, gente? Não, você não é um verdadeiro pão. Você deve estar, você dizia um pão, né? Estavam questionando Jesus, estavam duvidando das palavras de quem? De Jesus. Aí lembraram de Moisés. Não, Moisés, sim, Moisés nos deu pão do céu. Aí, olha como o ser humano é ingrato. Aí Jesus disse: Moisés não vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, quem vos deu foi meu Pai. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Vem de Deus. Moisés foi um canal pelo qual Deus abençoou o seu povo. Mas o povo estava agradecido, lembrado de quê? Do homem, não grato a Deus. Mas quem nos dá tudo é o Senhor. Você está entendendo isso? Então Jesus, ele afirma no versículo seguinte. Escute. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus está dizendo que ele é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Quem está entendendo? Como pode isso? O povo ficou voando de novo. Porque a palavra, o ensinamento espiritual é tremendo. Como disse Paulo, o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Parece loucura para ele. Você quer ver na palavra? O que diz aqui? Glórias a Deus. E ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Será que eles compreenderam essa palavra? Será que eles compreenderam isso? Não compreenderam. Veja o versículo seguinte. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Você está entendendo isso, gente? Isso é um culto de ceia. A Santa Ceia é uma das ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus. E muitas pessoas dentro das igrejas não sabem a importância da ceia para o nosso Deus. E ainda não entenderam. O cerimonial tem que ser feito à risca. Como é que acontece o negócio? Presta atenção no que Jesus afirmou. Primeiro ele disse: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Então vamos entender, para não morrer, tem que comer do pão vivo, que desceu do céu. Mas de que morte Jesus está falando? De uma morte eterna. Porque aqueles que não têm comunhão com Deus estarão para todo sempre apartados do Senhor, em um castigo eterno. E ter comunhão com Deus significa ter uma aliança com Ele. Amém? Amém. E ser guardado por esta aliança. Glórias ao nome do Senhor. Então, é preciso comer do pão que Deus nos deu. Mas Jesus está afirmando: quem é o pão? Quem é o pão? Quem é o pão que ele está afirmando?
Ele está assim, imagine você tendo que ouvir uma palavra dessa sem entender. O cara está na sua frente e está afirmando, eu sou o pão. E quem não comer de mim, não tem vida eterna. Se não comer, mas como é que eu vou comer de pão? Corpo de carne. Esse homem está falando o quê? Quem quer um pedaço do pão vivo? Irmão. É uma conversa completamente espiritual. É um ensinamento completamente espiritual. É uma doutrina completamente que vem do Espírito de Deus. Aleluia! Glória! E aí então nós podemos entender pela graça divina do Espírito Santo. Jesus afirmou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Para viver eternamente tem que comer do pão. E o pão que eu der é a minha carne. Jesus estava falando do seu corpo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O pão que eu der é a minha carne. Glória. Que eu darei pela vida do mundo. A vida Ele doou por nós. Seu corpo foi pendurado em um madeiro. Seu sangue derramado para purificar-nos de todos os nossos pecados. E mediante esse sangue fomos selados pelo Espírito Santo para uma nova e eterna aliança com Deus. Jesus estava falando da sua morte. Então nós sabemos que este pão também representa o corpo de Cristo. Aleluia! A sua vida, o qual ele daria pelo mundo. E todo aquele que nele crer teria vida eterna. E tem vida eterna. Bom, descobrimos agora que o pão representa o corpo de Cristo. Então é necessário comer do pão. Porque os judeus disseram, não estou entendendo. Vai ter que morder um pedaço da carne dele, é? Não, calma aí, que você vai já entender. Vamos para a Bíblia. Terminar o versículo. Jesus, lhes disse de novo, já que eles não estavam entendendo, Jesus disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue. Então vamos parar. É de suma importância que o cristão coma da carne e beba do sangue de Cristo, para que ele tenha vida eterna. Mas como pode, meu irmão? O povo judeu está querendo entender isso, eu não estou compreendendo. Mas como é que isso hoje acontece, pastor? Então nós tomamos, sempre de mês em mês, nós comemos do corpo e tomamos do sangue. De uma forma simbólica, de uma forma representativa. O pão simboliza o corpo, o vinho, o sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. Então na ceia acontece exatamente isso. Quando nós estamos ceando, nós estamos seguindo esta instrução. Por isso que eu digo a você, todo cristão que está ceando está em comunhão com Deus. Se está em comunhão com Deus, se o seu coração está puro e se ele está comendo da carne e bebendo do sangue de Cristo, ele tem vida eterna, porque está em comunhão com Deus. Mas coisa ruim é quando nós vemos cristãos fugindo da mesa e não comendo nem do pão, que é a carne, e nem bebendo do sangue de Cristo. Como pode alguém estar em comunhão com Deus se foge da sua mesa?
Não é verdade? Lá fora, entenda para você não ser enganado. Jesus fala do cerimonial da Santa Ceia. Na Santa Ceia do Senhor Jesus, tem que comer da carne e beber do sangue de Cristo. O que significa isso? Tem que comer do pão e tomar do vinho. Em muitos lugares por aí, dão o pão, mas não dão o vinho. Isso está fora dos ensinamentos. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Em outros lugares aí, dão um pão e passam o cálice para você pegar apenas no cálice, mas você não pode beber do cálice. Isso não está de acordo com a palavra. Isso está fora dos ensinamentos do Senhor Jesus. E qual é o correto, pastor? O correto é comer do pão e tomar o vinho. Significa comer do corpo de Cristo e tomar do seu sangue. Estou dando para vocês uma instrução sobre a Santa Ceia, mostrando para você a importância de cear, mostrando para você a importância dessa cerimônia para o Senhor Jesus. Ele afirma, muitos crentes não entenderam ainda: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, gente. Mas é quem come e bebe tem vida eterna. Porque se o crente não come e não bebe, lamento por ele. Porque todo aquele que se converte verdadeiramente, crê em Jesus, compreende quem é Deus, este vai estar sempre pronto para comer e beber na mesa do Senhor. E a verdadeira comida e a verdadeira bebida é o pão vivo, Jesus. Aleluia. A verdadeira bebida é o sangue de Cristo. Essa é a nossa comida e essa é a nossa bebida. Que quer dizer, todos os dias, se fosse possíveis, ou todos os meses, se fosse possível, e se possível for, devemos estar em comunhão com o Pai e sermos cheios da sua alegria, do seu gozo, do seu regocijo. Aleluia. Da presença do seu Espírito. Vocês estão entendendo isso, gente? Então deixa essa mensagem. Jesus, o pão vivo. Mas entenda, tem que comer e tem que beber. Se não come, se não bebe, não tem vida em si mesmo. Aleluia. Você sabia disso, irmão? Se não sabia, agora você sabe. Vigie, irmão. Esteja sempre em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para que você possa se aproximar da mesa do Senhor e ser abençoado pela graça divina de compartilhar do pão e do vinho que é servido na mesa do Senhor. Amém? A Santa Ceia. E assim se cumpre o que Jesus está falando, de uma forma simbólica e de uma forma representativa. Então, no final de tudo, Jesus finaliza o versículo dizendo: e eu o ressuscitarei no último dia, para a glória de Deus. Que os irmãos guardem esta mensagem de reflexão em vossos corações e que Deus os abençoe. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Vamos, irmãos.